Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que nós estamos para mais um domingo de Uba, mais uma aula abençoada para a glória de Deus? Como é que você chegou aqui nessa manhã? Como é que você está? Hoje tá um pouquinho diferente, deu para perceber, né? Então, como é que você tá? Você tá distribuindo beijinho? Você tá rindo à toa? Você tá amando tudo? Você está de boa? Como é que você está? Conta pra mim como é que você está, porque eu quero saber. Eu estou de boa, gente. Estou de boa. Que coisa, né? Tia, você sempre fala que tá de boa, né? Mas eu tô mesmo, gente. Hoje eu tô muito de boa. Então, vamos lá, né? Já que a gente tá de boa, ou não sei como é que você tá, né? Vai que você não tá tão de boa assim, vai que você tá meio, né? Vai que você tá meio sem entender o que tá acontecendo, mas vai que você tá rindo à toa. Então, independente de como você estiver, nós vamos falar com o nosso Pai do Céu, porque Ele tá sempre de boa com a gente. Ele tá sempre cuidando da gente, Ele tá sempre amando muito a gente. Então, a gente vai falar com ele agora, valeu? Vamos lá, vamos fechar o olho, eu do lado daqui, você do lado daí, vamos? Então vamos! Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te amamos, Senhor, e nós estamos aqui porque amamos também a Tua Palavra e queremos aprender a cada dia mais do Senhor, mais de Ti nas nossas vidas, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais fiéis a Ti, a sermos mordomos fiéis, a cuidar daquilo que Tu tem nos dado, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, abençoa cada família aqui representada, abençoa cada um que vai assistir essa aula, meu Deus. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito bom, galera. Como é que nós vamos continuando por aqui? A gente vai falar o que agora? A gente vai falar da palavra-chave. Qual é a palavra-chave dessa manhã? A palavra-chave, eu vou falar 3 frases e você vai completar, tá bom? E aí, essa palavrinha que serve para completar a frase é a nossa palavra-chave. Então, vamos lá. Primeira frase é: o motorista está na... O motorista está na... Segunda frase, é a mesma palavra que a nossa palavra-chave. A pessoa que está no comando da escola, ela está na... Aquela pessoa que, né, manda, desmanda, né, cuida dos funcionários, cuida dos professores, né, dá ordem nos alunos. É a pessoa que está na... A terceira frase agora. Na minha vida, Deus precisa estar na... E aí, gente, deu para pegar? Deu para pegar qual é a palavra? E aí? Então eu vou completar, vamos nós? O motorista, quando ele tá dirigindo, olha, já dei a dica. Quando ele está dirigindo, ele está na direção. A pessoa que comanda a escola, ela está na direção da escola. Ela é a diretora da escola, ele é o diretor da escola. E Deus, na minha vida, Ele precisa estar na direção, né? Ele precisa estar na direção, porque se Deus não estiver dirigindo a minha vida, gente, eu tô muito mal na história. Muito mal na história. Eu preciso da direção de Deus, né? E é por isso que a gente estuda a palavra, para que a gente possa aprender a andar na direção de Deus, porque vocês sabem que a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus para nos guiar, para nos orientar. Então, na verdade, ela é o nosso manual de vida, né? Ela é o nosso manual de vida. Então,
Graças a Deus, porque você está aí separando esse tempinho para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, e eu fico muito feliz com isso. Você tá de parabéns. Então vamos lá, gente. Já que a gente está aprendendo a palavra de Deus, qual é o nosso versículo desse mês? Você já decorou? Você já memorizou? A tia pediu para você anotar, né? Anotar no papelzinho, botar no armário, botar na geladeira, botar em tudo que é lugar, né? Para você poder aprender, para você memorizar, para você não esquecer mais. Então tá onde? Você já sabe? Fala aí para mim. Em qual livro que tá o nosso versículo desse mês? Qual é? Livro de Salmos. Como é que a gente acha Salmos? Metade da Bíblia, né? A gente abre assim e aí a gente vai achar qual é o capítulo, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Salmos 127, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, gente, tudo é Deus, né? Se o Senhor não fizer, não tem ninguém mais que faça. Então, vamos de novo com a tia? Vamos lá? Sem ler, hein? Tá aí? Sem ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, 1. Muito bem! Então agora chegou a hora do nosso bate-papo na Bíblia. Vamos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem pra gente, beleza? Vamos lá! Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, né? A palavra-chave já começou a nos dar, né, esse norte. A palavra-chave é direção. A gente precisa aprender, gente, mas é aprender de verdade. Não é aprender agora aqui e daqui a pouco esquecer, não. A gente precisa aprender que Deus, ele tem que estar na direção da nossa vida. Tem que estar na direção da nossa vida. É Ele quem dirige a nossa vida. E se não for assim, as coisas não vão dar certo pra gente. O texto que a gente tem hoje, ele tá lá no segundo livro dos Reis. Quem tá com a Bíblia aí? Deixa eu ver. Segundo livro dos Reis, no capítulo 8, nos primeiros versículos do capítulo 8, conta a história dos bens da Sunamita. Quem é a Sunamita? A Sunamita é aquela mulher que ela recebeu um milagre, né? Ela recebeu um milagre de Deus por conta da fé que ela tinha em Deus, né? Ela reconheceu, quando Eliseu passava pela casa dela, ela reconheceu que ele era um homem de Deus, porque quando a gente é de Deus, a gente percebe as outras pessoas que são de Deus também, geralmente, né? Então ela percebeu que aquele homem era de Deus e ela cuidou daquele homem. E aquele homem, para agradecê-la, ele proveu um milagre na vida dela. Ela acabou tendo um filho que ela não tinha. Esse filho ficou muito doente, morreu. E esse filho foi ressuscitado pelo profeta Eliseu. Então, assim, ela já tinha um vínculo, né, uma amizade com Eliseu. Quando passado um tempo, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 8, do livro segundo de Reis, ele conta que ia acontecer uma grande fome na cidade, né? Ia passar 7 anos de fome na cidade. E o profeta Eliseu vai até essa mulher e conversa com ela e fala com ela para ela ir embora daquela cidade, ela com a família dela ir embora, porque senão eles iriam passar fome, né? Eles poderiam até morrer de fome. E essa mulher vai
para outra cidade. E o que acontece? Ela vai para a terra dos filisteus, né? Não era nem legal lá, mas ela foi para lá porque era o lugar que ela tinha para não morrer de fome. E aí quando essa mulher volta, passado o tempo que ela é avisada que ó, já passou, já tá tudo bem, e ela volta para casa, os bens dela ela não tinha mais, né? Saquearam lá, levaram a casa dela, como é que fala? Invadiram, né, a casa dela. E aí ela vai até o rei, conversa com o rei, e o rei, assim, na verdade o rei era muito ocupado, o rei não teria tempo para ficar ouvindo aquela mulher, mas o próprio rei quis saber a respeito de Eliseu um tempinho antes. E aí ele chama Geazi, que é o empregado de Eliseu, para perguntar, afinal de contas, esse Eliseu, ele é isso tudo mesmo que esse pessoal tá falando, ele tá com essa bola toda. E quando Geazi começa a contar do milagre que tinha sido a ressurreição do filho daquela mulher sunamita, quem é que aparece para pedir os bens de volta? Justamente a sunamita naquele momento. E aí Geazi fala, é essa aqui a mulher que eu tava te falando. E aí foi comprovado que realmente Eliseu era quem o pessoal dizia que ele era. Um homem de Deus. E aí, gente, vê como é que as coisas se encaixam direitinho. E aí a gente fala assim, poxa, que coincidência, né? Olha só que coisa, justamente na hora que o rei estava falando com Geazi, foi a hora que a mulher apareceu lá e ficou tudo esclarecido. Que coincidência! Gente, com Deus existe coincidência? Com Deus existe planos e propósitos. Deus, ele tinha um plano na vida daquela mulher, ele tinha um propósito, e quando Deus está na direção, as coisas vão se arrumando direitinho e se encaixando, né? Quantas vezes, conta pra mim aí depois, se já não aconteceu com você, de você tá precisando de uma coisa, e aí quando você precisa, não vai dar jeito, não vai ter como, só se eu fizer isso aqui. E aí quando você faz aquilo ali, é justamente aquilo que estava precisando para as coisas poderem se encaixar, né? E assim tem sido a nossa vida, gente. Mas a gente não pode perder de vista que Deus precisa estar na direção. Aí eu escuto essa história da Bíblia e aí eu falo assim, tá, tia, e agora? O que eu faço com isso? O que é que eu vou fazer com uma história dessa? Olha o que você vai fazer numa história dessa. Porque a gente está vivendo momentos muito difíceis, não é não? Ou você está vivendo um momento muito fácil na sua vida? Você está vivendo um momento difícil, a sua família está vivendo um momento difícil, por conta de quê, gente? Por conta de uma tal de pandemia, né? Por conta de um vírus, um tal de coronavírus, por conta de uma doença chamada Covid-19, que tem preocupado as pessoas, que tem levado muitas pessoas aos hospitais, infelizmente muitas pessoas até mesmo à morte, né? E nós estamos o quê? Vivendo um tempo de isolamento. Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento. Para que a gente está vivendo esse tempo de isolamento? Para que a gente tenha o quê? Saúde. E a gente está em isolamento para a gente ter saúde. E a gente está vivendo esse tempo de isolamento aonde, gente? Na nossa casa. E há quem diga que estar em casa não é isolamento. Isolamento mesmo é quem está lá no hospital. Em casa, a gente está debaixo das bênçãos de Deus. Mas quem está no hospital também está debaixo das bênçãos de Deus. Porque Deus cuida da gente onde a gente estiver. E aí, gente, por conta de tudo isso, eu preciso lembrar dessa história de Sunamita e pensar que ela também passou por um período de isolamento por conta
da saúde dela, porque ela não ia ter comida. Se não tinha comida, ela não ia ter saúde, e por conta disso ela teve que sair da casa dela. Olha que legal, vê bem, nós estamos em isolamento por conta da nossa saúde e a gente tem que ficar em casa. Ela estava no isolamento porque ela foi se isolar em outra cidade por conta da saúde e ela justamente teve que sair de casa, né? E tanto ela, lá naquela época lá, como nós, nesse tempo aqui, estamos aonde? Debaixo da direção de Deus. Essa mulher, ela seguiu as orientações do profeta. E você, que orientações você tem ouvido? O que você tem, o que tem sido de bênção na sua vida? Estar debaixo, o que você pode dizer da sua vida hoje que está debaixo da direção de Deus? O que? Conta pra tia, né? Conta pra tia. Porque, gente, vamos pensar numa coisa. A gente está vivendo um tempo bem diferente, né? A gente está vivendo um tempo onde a nossa escola mudou de lugar. Perceberam isso? Já perceberam? Claro, vocês estão sentindo na pele como é chato não poder ir para a escola, como é chato não poder ir para UBA, né? Às vezes a gente reclamava, né? Ai, não quero acordar cedo no domingo para ir para UBA, não quero, mãe. E agora o que a gente mais queria era poder acordar cedo para ir para UBA, não é verdade? Conta para mim se não é verdade. E aí, ó, a nossa escola ela ficou diferente. A nossa escola passou a ser dentro de casa. A nossa mãe, que era só mãe, agora ela é a nossa mãe, é a nossa professora, é a nossa psicóloga, né? Que agora, mãe, né? As mães estão assim mega de parabéns nesse tempo de isolamento, né? Porque as mães, elas estão tudo, elas são enfermeira, psicóloga e agora professora também, né? Então, assim, a nossa escola mudou de lugar. E a gente precisa pensar que a escola é um tempo de muitas mudanças. A mulher sunamita, ela foi, né? Ela viveu essa mudança, ela foi para a terra dos filisteus, ela ficou lá um tempo, ela não queria ficar, mas ela foi e ela ficou. E aí depois ela voltou e aí ela teve que arrumar tudo de novo, né? Porque mudança dá trabalho, né, gente? Tem que encaixotar tudo, sair com a mudança toda, depois encaixota tudo e volta pro lugar. Então, ela viveu um tempo difícil. A gente também tá passando por isso em relação a tudo, mas em relação às nossas escolas também. Porque a nossa escola saiu da escola, passou a ser dentro da nossa casa, a gente passou a ver a nossa professora através de um vídeo. Tem gente que não tá nem vendo a professora, né? Tá só recebendo os trabalhos dentro de casa. Então, tá dando trabalho. Só que daqui a um tempo a gente vai voltar para a escola. E a gente precisa se preparar para essa nova mudança. Porque quando chegar a nova mudança, né, a gente vai voltar para a escola, mas não vai ser como era antes. A gente não vai poder ficar sentadinho do lado do nosso melhor amigo, da nossa melhor amiga. A gente vai ter que manter a distância. A gente vai ter que usar máscara. A gente vai ter que usar álcool e gel. A gente não vai poder ficar passando a mão no rosto, né? Porque se dentro de casa a gente até, né? Não sei o quê, mas na rua não pode de jeito nenhum, né? Então a gente vai ter que se cuidar, a gente vai ter que se guardar, se preservar. E aí, gente, vai valer uma coisa muito importante, sabe o quê? Obediência. A sunamita foi obediente. O profeta falou para ela, vai, ela foi. O profeta falou, ela recebeu o aviso, já pode voltar, e ela voltou. Então, nós precisamos ser obedientes também. Quando for o tempo de voltar para a escola, quando for o tempo de poder ir para a rua, de fazer as coisas, nós temos que ser
obedientes. Obedientes a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Obediente aos nossos profetas, né? Eliseu, né? Era o homem de Deus que estava lá. Qual é o homem de Deus que cuida da gente, né? Nós temos um pastor na nossa igreja, né, que cuida da gente. Então, ele é o homem de Deus, a gente tem que ouvi-lo, né? A gente tem que ser obediente, obedecer a Deus, obedecer ao nosso profeta, obedecer ao nosso pastor, obedecer ao pai, à mãe, obedecer. E sabe qual é o resultado disso? Cuidado de Deus em todo o tempo, na escola, em casa, na rua, sendo obedientes, estaremos na certeza que estamos debaixo do cuidado de Deus. Então, isso é o que eu faço com essa história da Sunamita. Eu aprendo e pratico, porque não adianta eu aprender, não adianta depois a tia perguntar: quem conhece aqui a história da mulher Sunamita? Eu conheço, tia. Tá bom, e você tem sido obediente como ela? Você tem aceitado as mudanças com tranquilidade? Ou você fica de rebeldia, você fica fazendo birra, você fica chateado, você fica chorando à toa porque você não pode fazer as coisas que você quer fazer? A mulher Sunamita foi obediente. Ela estava sempre debaixo do cuidado de Deus. E eu creio que você também há de ser obediente e também estará e já está e continuará debaixo do cuidado de Deus. Então a gente precisa aceitar a direção de Deus. É o que Deus está falando pra gente, é isso. Então, vamos nessa, vamos na direção do Senhor, na direção daquilo que Ele tem mandado pra gente, na orientação que Ele tem dado pra gente, e a gente só vai ter bênção. É bênção. É bênção, é bênção, é bênção. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, gente, agora eu quero chamar aqui aquele momento especialíssimo, aquele momento do desafio bíblico. Como é que você anda no desafio bíblico? Conta pra mim. Tá lendo? Tá lendo a Bíblia? Porque, cara, se você ama a Deus, você tem que entender dessa palavra aqui. E como é que você entende da palavra se você não lê a palavra? Tem que ler, né? Então, vamos junto aí nesse desafio que tem novidade pra gente no final do ano, hein? Pra quem conseguir cumprir o desafio. Então, vamos lá. Um capítulo por dia, tá certo? Tá atrasado? Lê um atrasado, lê um de hoje, que aí você vai conseguir chegar no final do ano juntinho com a gente. E agora eu vou chamar uma colega que também tá aí, firme e forte no desafio. Todo dia ela lê a palavra, ela deixa o recadinho dela lá no grupo e a gente vai ouvir o que ela tem para dizer pra gente hoje aqui. Vamos lá? Tessalonicenses 3, versículo 2. Eu aprendi que devemos ter fé e respeito ao nosso Senhor Jesus, e nós não sejamos abalados por tribulações. Amém. Beleza, galera? Muito bom! Amei, Bela! Muito linda você! Gostei muito! Quem será que vai vir semana que vem para falar com a gente? Surpresa, né, gente? Então vamos nessa. Estamos chegando ao fim. Quero pedir ao Senhor que continue dando direção na sua vida, continue cuidando de você e que você continue sendo muito obediente ao Senhor cada vez mais, porque Ele tem cuidado da gente. Uma semana muito linda e abençoada para você. Beijo grande! Mua!